Jesus, estou aqui, eu quero te buscar, eu quero te servir. Se fraco estou, venha me perdoar, aumenta minha fé e meu amor, sinto. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 27 ao 31. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Uma triste realidade nós vemos aqui. Quando o homem confia demais em si mesmo, ele acaba caindo. A profecia de Jesus sobre sua prisão, sobre sua morte, deixa os discípulos espantados. Jesus, percebendo o que essa notícia fez no interior deles, causando um grande abalo, prevê que todos eles vão abandoná-lo. Nas palavras de Zacarias, essa tragédia do pastor terá um efeito negativo nas ovelhas, pois elas serão dispersas. Todos se sentirão ofendidos, isto é, amedrontados. Mesmo que afirmem fidelidade, vão negar Jesus. Todos eles professaram em uníssono fidelidade ao Senhor, mas Jesus revela que todos eles iriam abandoná-lo. É uma triste notícia, é uma triste realidade, mas tudo isso por causa do homem confiar em si próprio e não em Deus e sua palavra. Apesar de tudo isso, Jesus não perdeu a plena confiança no plano de Deus e afirma sua esperança de vitória, apesar da tragédia, anunciando a ressurreição, sua ressurreição. Mas quando confiamos em nós mesmos, não conseguimos perceber que há esperança no meio até de uma tragédia. Certamente coisas difíceis viriam para esses irmãos, para esses discípulos, mas viria também a esperança, o cumprimento das promessas de Deus. Mas eles não perceberam. Jesus também declara para animá-los: irei adiante de vocês, depois de tudo isso, irei adiante de vocês para a Galiléia, demonstrando dessa maneira sua convicção que Deus cumprirá suas promessas e que a infidelidade dos apóstolos não anularia o plano divino. Haverá um reencontro com os apóstolos e isso influenciará a vida deles e deve influenciar a nossa também. Mas é bom pensarmos
Se em algum momento estivermos confiando demais em nós mesmos, lembre-se, se confiarmos demais no homem, certamente cairemos. Vamos confiar em Jesus. Vamos confiar em suas promessas. A profecia anunciada pelo profeta Zacarias em capítulo 13, verso 7, se cumprirá plenamente. O Supremo Pastor assumirá sua posição verdadeira à frente das suas ovelhas. E como disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, haverá um só rebanho e um só pastor. Pedro, impetuoso, falou sem pensar: nunca te negarei. Porém ouviu palavras tristes. Ainda hoje, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes você me negará. Que palavras tristes ele ouviu. Mas todos os outros professaram fidelidade plena. Mas todos vão abandoná-lo. Existe um contraste chocante entre a infidelidade humana e a fidelidade divina. E Jesus sabe que a coragem humana será insuficiente na hora mais crítica, na hora mais difícil. É nesta hora que os homens revelam quem são. Pedro não pensa nas palavras para afirmar sua lealdade. Eu nunca, e nem mesmo que tenha que morrer, nunca te abandonarei. A sua convicção revela a insensatez humana. E ainda diz que Jesus está enganado, ele está errado. E todos os outros concordam, prometendo ficar com o Senhor até a morte. Tais sentimentos só enfatizam que quando o homem confia demais em si mesmo, a sua queda é uma questão de tempo. Vamos confiar em Deus, em suas palavras, em suas promessas. Jesus reconhece a natureza humana e não se ilude com a coragem temporária revelada pelos discípulos. A triste realidade será momentânea e toda a coragem humana se transformará em covardia. Eles já tinham ouvido Jesus dizer: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas parece que esqueceram. Mais tarde, João, um dos apóstolos, escreverá em Apocalipse 21:8: quanto, porém, aos covardes. E junto com um conjunto de pecados nesse trecho, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar nas palavras de Jesus e vamos depender dele e não de nós mesmos. Jesus prevê e infelizmente acontecerá. Apesar da previsão correta feita por Jesus, a natureza humana não quer aceitar essa dura realidade. Precisamos confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Na certeza humana de sucesso, Pedro e todos os outros desmentem Jesus. Mas sua insensatez somente aumentará o golpe de seu fracasso. Porém, enquanto Jesus sempre os protegerá, eles o abandonarão. Felizmente, há perdão do Senhor à nossa disposição, como houve também para eles. Confie em Deus, não confie em si mesmo. A palavra do Senhor nos diz, através do profeta Jeremias: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado,
diz o Senhor. O ensino de Jesus e sua vida, seu exemplo, reforçam o que o profeta nos diz. Com isso aprendemos que devemos confiar em Deus e não em nós mesmos. Também aprendemos que a infidelidade humana não anula a fidelidade e o plano divino. As coisas acontecerão conforme Deus tem anunciado e prometido. Isso ainda nos revela que a salvação não depende de esforço humano, mas da bênção e da misericórdia divina. Que Deus nos abençoe e nos ajude a confiar mais nele, ao invés de confiar em nós mesmos. Jesus, estou aqui, eu quero te buscar, eu quero te servir. Se fraco estou, venha me perdoar, aumenta minha fé e meu amor, sinto que a cada dia que eu busco forças em mim, Senhor, as minhas forças só me enfraquecem. Por isso agora eu quero buscar-te.